Eu sou filho de crente, mas nunca fui crente. Meu pai não era crente de banco, não sou de uma família sacerdotal nem pastoral. Na época do rigor, do legalismo, onde a gente era literalmente obrigado a ir para a igreja, não tinha outra opção, e se não fosse, a varinha de goiaba caía no lombo e a gente ia por obrigação. E quando a gente se tornou adulto, todas aquelas pressões, todo aquele rigor, porque a gente cresceu sem infância, sem adolescência, sem nenhum tipo de possibilidade de desenvolver, sempre trancado naquela redoma, igreja para casa, casa para igreja. Então me tornei adulto, e ao tornar adulto, qual é a primeira atitude? Você não quer nada de igreja, por causa dos, entre aspas, os traumas, as pressões que foram criadas. Comecei a trabalhar novo e um dia, nos meus 19 anos de idade, eu tive uma experiência, deixar claro aqui, mesmo não optando pela igreja, não mergulhei no lamaçal do pecado, porque as sementes que foram plantadas, elas estavam dentro de mim. Então, não sei o que é droga, não sei o que é álcool, nada. Eu segui a minha vida comum, mas dando um tempo de igreja. E aos 19 anos eu tive uma experiência sobrenatural e especial, exclusiva, pessoal com o próprio Deus. Mas essa experiência que o senhor teve, o senhor já estava num contexto igreja ou foi Não, antes de o senhor voltar? Não, estava fora da igreja, antes de eu voltar, fora da igreja. Eu levava a minha vida fora da igreja, trabalhando, estudando, lutando pelos meus sonhos. E numa noite de sábado, 8h30 da noite, eu ouvi literalmente a voz de Deus me chamar. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, para ver se tinha alguém. Não tinha ninguém. E quando passou alguns minutos, veio a voz novamente, me chamou. E quando me chamou, me deu o endereço para onde eu deveria ir e o que eu deveria fazer. Então, isso foi no sábado. No domingo, eu fui para o endereço que a voz me disse, que era uma igreja, não sei o que o pregador pregou, eu só fui lá no final chorando, ele pensando que eu estava lá por causa da mensagem dele, mas já tinha sido convertido no sábado. E por isso que eu digo que eu não sou fruto de igreja, não sou fruto de pregação, não sou fruto de denominação e não sou fruto de religião. Eu sou fruto de um chamado direto, específico, exclusivo do próprio Deus. Deus me chamou. E no terceiro dia, isto no domingo, eu confirmei a minha decisão a Cristo. Na quarta-feira tinha um culto, e o culto de semana é o culto mais precário, mais vazio. Eu estava nesse culto e o pastor chamou uma jovem para cantar naquela noite, no meio da mocidade. Quando ela pega o microfone para cantar, ela é tomada pelo espírito da profecia, uma manifestação do dom da profecia, e ela aponta para mim e começa a profetizar. E com 3 dias de crente, Deus disse na boca dela que foi Ele que me chamou, que esteve ali no sábado. Por que Ele me chamou? Para que me chamou? O que iria fazer de mim? O onde me levaria? E o que aconteceria comigo por meio do seu evangelho? Então, com 3 dias de crente, eu já sabia tudo do que Deus iria fazer. Era só uma questão de tempo
esperando o tempo de Deus para fazer. E disse-me ainda, porque a igreja que eu estava, na época que eu estava, isso em 86, era muito conservadorismo e não consagrava jovens. E disse assim: e te chamei porque eu vou fazer de você um pastor na minha casa. Isso, para aquela realidade, era algo impossível. E em 95, eu fui ordenado o pastor mais novo do estado do Rio de Janeiro, quebrando uma série de paradigmas. Deus faz. Com 28 anos de idade.